Viver num lugar ruim, cheio de pecado, de violência, não é bom, né? Então, Deus firma ali com Noé e com a sua família uma aliança, né? E a terra estava corrompida, à vista de Deus cheia de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres viventes havia corrompido o seu caminho na terra. Então, a terra não estava corrompida, né, por Deus, porque Deus corrompeu a terra. Porque Deus fez o pecado, Deus criou aquelas situações ruins. Não, o próprio homem, né, que é livre para fazer as suas escolhas, que, né, foi se corrompendo a cada dia, foi ali se degradando a cada dia. Ó, as crianças prestando atenção, viu? A palavra de ontem foi importante, a de hoje também, a de amanhã também. A gente tem que estar sempre ligado na palavra de Jesus. Então disse Deus a Noé, aqui a aliança Deus fazendo com Noé, né, fazendo uma aliança com ele. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. E faze uma arca de tábuas de ciprestes, e nela fará compartimentos e calafetas, com batume por dentro e por fora. Então, ali, ele dá as instruções, ele começa a instruir Noé, como Noé vai construir a arca. Mas hoje eu estava até conversando com a minha mãe, né, que eu creio que Noé não fez aquilo sozinho. Pensa você pegar uma tábua enorme, de não sei quantos metros sozinho. Gente, na Bíblia não fala que Noé tinha super força, né? Fala que ele era um homem justo e íntegro, mas não que ele era um super-herói da Marvel, né? Então ele precisava de ajuda dos filhos, da esposa. Muitas das vezes o que a esposa podia fazer ali no dia a dia dela é uma comida para Noé ficar forte. Mas ali ela já estava colaborando para o plano de Deus. Desde coisas simples do nosso dia a dia, irmãos, até coisas grandes que Deus dá na nossa mão, são coisas importantes para o reino de Deus, são coisas importantes para a obra de Deus. A mesma coisa no ministério infantil. Às vezes você fala, irmã, não tenho condições, né, de ajudar financeiramente, eu não tenho condição de ficar numa salinha, eu não tenho condições de ter trabalho tão importante, vamos supor, quanto o pastor, a irmã Elisiane, que tem obrigações importantes. Mas você é pai, você é mãe, você está ali no dia a dia da criança. Você também tem capacidade para ensinar da Bíblia, da palavra, ensinar para eles os preceitos, ensinar para eles como se portar na casa do Senhor Jesus, como ler a Bíblia, como louvar. Tudo isso, irmãos, vem um ensinamento de casa. E eu creio que os filhos de Noé foram obedientes ao pai, quando o pai manda entrar na arca, porque eles já estavam sendo preparados. Todos os dias eles viam o pai construir a arca, todos os dias eles ouviam a pregação do pai sobre a arca, todos os dias ele tinha contato ali direto com a obra e com o chamado do pai. Então, assim, o chamado se estende a eles também. Faz parte da responsabilidade deles também construir a arca, estar dentro da arca, pregar para aquelas pessoas. Não é responsabilidade só de Noé. Deus chamou a família de Noé porque ele via também na família de Noé características boas. Senão Deus só salvaria Noé. Se só Noé fosse importante, só salva Noé, né? Não precisa salvar os filhos, as noras, a esposa, se só ele que é um homem bom. Então, ali, Deus firma uma aliança com aquela família. E ainda diz, né, o que aconteceria. Porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Mas Deus, irmãos, ele é amoroso. Então, ele deu um tempo para Noé construir a arca e um tempo para ele ministrar na vida daquelas pessoas. Porque o Senhor Jesus, ele não tem nenhum prazer em ver pessoas sofrendo, em ver pessoas chorando, né? E não participando da graça dele. Ele quer que todos tenham direito à graça. Deus quer que todos nós temos direito à graça. Então, a nossa missão também é espalhar para as pessoas de fora, né? Às vezes a gente fala assim, numa conversa com uma pessoa do nosso trabalho, com uma pessoa da escola, com um amigo, com um colega, e a gente fala de alguma maravilha do Senhor Deus, e às vezes a gente não entende, né, do porquê. Por que é importante? Porque o Senhor, às vezes, ele te dá um chamado
Mas esse chamado é muito maior do que só fazer, né, irmãos? Tem que ter frutos o que a gente faz. Então, muitas das vezes, Deus ele vai dar o chamado para você construir, para você fazer, para você isso, para você fazer aquilo. Mas tudo na vida tem obrigações. Nós temos, né, que receber do Senhor algumas coisas? Sim, Deus tem algumas coisas para nos dar. Mas Ele também precisa que nós doamos também, né? O nosso tempo, a nossa palavra, tudo quanto, né, sobra na gente, a gente pode doar. E ali Noé falou, pregou, né, falou para aquelas pessoas, a chuva vai vir. Eu imagino todo dia, Noé, enquanto pregava ali um preguinho, passava uma pessoa, olha, vai vir chuva, hein? Vamos se aprontar, porque vai vir chuva. Um guarda-chuva só não vai dar conta, não. Vocês vão ter que precisar estar na arca. Outro dia, estava ele lá, cortando uma madeira. Crianças, amém? Amém? Outro dia, ele estava ali cortando uma madeira. E ele falava também, olha, está próximo. Agora falta pouco, a chuva está vindo. Vamos se conscientizar de que o fim é próximo. E aquelas pessoas, ele não dava ouvido, nunca nem choveu na terra, Noé. Como assim vai cair um dilúvio que vai destruir tudo? Pois então, irmãos, a promessa que ali Deus fez, ela não era uma promessa mentirosa, era uma promessa real. Os dias foi se apertando, a arca foi crescendo. E ali foi se cumprindo o que Deus tinha falado, e chega o grande dia, né? Mas também aqui no 18 vai dizer, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Antes mesmo do dilúvio acontecer, Deus já sabia o que ia acontecer, e já afirmou para Noé, que ele entraria na arca com a sua família. Quantos de nós hoje a gente poderia ouvir isso de Deus? Você já está salvo, sua família já está salva, está tudo certo. Só faz para mim e descansa. Eu creio que a gente não está com a vida, às vezes, né, tão boa para ouvir isso de Deus, né? Está tudo certo, descansa, você já está na arca. E é por isso, irmãos, que nós temos que nos preparar todos os dias. Às vezes a gente relaxa um pouco, acontece, a vida vai acontecendo, a gente esfria um pouco, daqui a pouco Deus, Ele ainda nos alerta e a gente tem que voltar com mais força ainda. Força e consciência, irmãos. Consciência de que, assim como foram nos dias de Noé, foi falado aqui no hino que as crianças, né, louvaram, assim como foram nos dias de Noé, é nos nossos dias. A gente vê violência, destruição, a gente vê coisas assim anormais aos nossos olhos, né? Nunca houve-se um tempo tão violento, nunca se houve notícias tão tristes, tão arrasadoras, né? E a gente vê isso todos os dias. Todos os dias milhões de violências acontecem. Todos os dias milhões de desastres acontecem. Mais do que os nossos olhos podem ver. A destruição de famílias, destruição do mundo, a destruição da família, das crianças. Hoje a gente vê em grande escala pais que matam os filhos, não tem paciência. É uma paciência assim muito rasa, né? Qualquer coisa já perdeu a paciência e mata um filho. Qualquer coisa, um filho perde a paciência. Esses dias eu vi uma reportagem que o menino ele matou os pais porque os pais tirou o videogame. Os pais deixou de castigo e matou os pais. Falei para minha mãe, meu Deus, que criação é essa, né? Que você, porque você não tem o que você quer, você mata. A gente viu há uns anos atrás, né? Uma filha que por conta de herança, os pais não deixavam ela fazer o que ela queria fazer o que ela queria, na hora que ela queria. Ela planejou, matou os pais. Irmãos, isso acontece todos os dias. Esses dias eu vi uma notícia de uma criança, um menininho novinho, criança, deveria ter 8 anos. Ele foi para o parque, foi passear no parque, e ele viu uma outra criança também, mais ou menos da idade dele. Ele falou que tinha bala, deu bala para a menina e matou a menina. Era uma criança. Como uma criança mata outra criança, irmãos? A gente tem que olhar para isso e entender que não é só uma notícia triste, uma notícia trágica, uma notícia, uma fatalidade. Não, isso é um plano de Satanás. Porque uma criança não consegue pensar em uma maldade numa escala tão grande sozinha, né? Ela precisa de ajuda para isso. Sozinha ela não consegue, ela não tem força. Ela precisa de ajuda. E Satanás está aí para isso.
Ele dá as ferramentas, Ele dá as iniciativas, Ele diz, Ele fala, Ele mostra no joguinho, Ele mostra num filme, num desenho. Ele faz ali, né, com que a criança comece a pensar cada vez mais naquilo, cada vez mais, até que faz alguma coisa. E assim também na vida do adulto, né? Quantas das vezes a mãe está cansada, o dia a dia está difícil comprar o arroz, está difícil comprar o feijão. Ai, qual que é a saída? A saída é a morte. E às vezes não pensa, né? Que às vezes se ela contar a aflição dela para uma pessoa do lado, ela já vai ser ajudada. Se ela contar a aflição dela para alguém, para alguma autoridade, ela já vai ser ajudada. Não, mas ela pensa ali em algo mais fácil, algo mais rápido. A morte, a violência. E a gente vê isso todos os dias, né? Estava falando para minha mãe de um caso que tem no meu trabalho, de uma criança que ela sofre de uma enfermidade muito difícil, muito feia. Ela sofre de umas feridas. Ela tem 2 anos, gente. A criança põe fogo na sala. Fogo na sala. No dia mais normal, ele soca, ele bate, ele faz todos os tipos de coisa. Foi chamada a mãe para conversar. Ai, não tem o que fazer. Ele não faz isso em casa. Não, ele não é assim. Imagina, eu levo ele para a igreja. Não. Dá todas as desculpas possíveis, irmãos. Mas ajuda a criança não é fornecida. E às vezes você fala, mas tem o estatuto do ECA. Hoje em dia tem lei para criança, tem lei para ajudar a criança, tem lei para ajudar o adolescente. Irmãos, são só papéis, são só palavras escritas. Muitas das vezes a gente vê que no dia a dia isso não vale de nada. Dentro de uma escola, isso não vale de nada. Nada é feito. Todo mundo conhece o caso, todo mundo sabe que isso é negligência, que isso é abuso, a criança está doente, a criança está ferida, né? Tem dias que a criança vai com roupa tampando as feridas, mas a gente dá banho, a gente troca, a gente dá comida. Então a gente vê, a gente sabe. E a gente não alerta, a gente leva as autoridades. Mas tudo é muito burocrático. Para algo acontecer, para algo ser feito, né, é tudo muito burocrático. Então, muitas das vezes não acontece. Vai passando os dias e não acontece. E esses dias eu parei para pensar, eu falei, como vai passando os dias, você vai se acostumando com a crueldade. Falar, é assim mesmo, a vida é assim, as coisas acontecem assim, o mundo é assim. Mas a gente que somos cristãos, que temos Cristo em nossa vida, a gente não pode se conformar, irmãos. Noé não era um homem conformado. Ele era um homem que ele tinha ciência do que estava acontecendo. Ele era tão ciente que ele preparava a vida dele, ele preparava a família dele, ele preparou a casa dele, entendeu? Para obter salvação. Muitas das vezes a gente se esquece disso no dia a dia, né? De preparar os nossos filhos, para realidades que eles não sabem. Tem crianças aqui que não sabem uma realidade, irmãos, de não ter uma roupa, de não ter um sapato, de não ter o que comer, de não ter afeto, de não ter amor. Tem crianças aqui que não sabem isso. Tem pais aqui que nunca o pai bateu, nunca o pai gritou, nunca o pai foi violento. Adultos que nunca viram isso. E outras pessoas que estão aqui sentadas do nosso lado já viveram realidades totalmente diferentes. De pais violentos, de violência doméstica, de ver pai batendo em mãe, situações difíceis, falta de comida, do nosso lado. A gente não precisa ir para a África. Muitas das vezes a gente que lidar com criança, né, a gente sempre fala, não desperdiça comida, as crianças na África estão sem ter o que comer, não joga água, as crianças lá não têm água. Para construir um poço lá, é só Jesus na causa. Dá valor à sua água, dá valor à sua comida. E a gente acha que é lá na África, lá longe, no outro continente. Não, a gente tem situações aqui, pertinho da gente. Às vezes a gente atravessar a rua, a gente já vai se deparar com uma realidade assim. Falta de comida, falta de água, falta de coisas básicas. As nossas crianças aqui não passam por isso. Às vezes você não tem a bolacha traquinas que você quer. Mas é só algo supérfluo, é algo que dá para você viver sem. Né? Dá para a gente viver sem uma bolacha, dá para a gente viver sem o tênis da moda. Agora, coisas básicas do dia a dia, aí já são outras conversas. Né? E aqui, voltando para a palavra, para a família de Noé, Noé ele preparou a família dele e o dia do dilúvio chegou. Né? Eles assistiram o início do dilúvio, as águas inundando, eles puderam ver com os olhos deles que aquilo não era mentira.
E Noé deu uma ordem só para a família: entra na arca. E todos obedeceram. E por que eles obedeceram? Porque eles foram ensinados a obedecer. Obediência, irmãos, é ensinamento, vem de pai para filho. Entendeu? Se você não obedece à sua mãe, não queira que seu filho te obedeça. Ele não vai obedecer. Entendeu? Se o seu filho não vê você respeitando uma autoridade de trânsito, você acha que ele vai obedecer em casa? Não vai obedecer. Ele sabe que o pai dele pode quebrar regras, ele sabe que ele também pode quebrar regras. Ele sabe que dentro de alguns lugares ele obedece para ele, né, ter benefícios, em outros lugares ele não obedece nada. E muitas das vezes a gente, adulto, a gente é assim. Quantas das vezes a gente não dá privilégios, né? Ó, aqui você fica quietinho, daqui a pouco eu te dou uma bala, te dou um pirulito, fica quietinho. Fica quietinho, aqui a gente está no culto, fica quietinho. Que depois eu te levo lá no shopping, você compra o que você quiser, você faz o que você quiser. A gente suborna a criança, né? E aí depois, quando a criança cobra a gente com cara de tacho, né? E o pior é quando faz isso perto de outro adulto. Ô mãe, você não falou que se eu ficasse quieto, você ia dar o que eu queria? Você fica, ai meu Deus, condicionei a criança, né? Dei algo, mas não. A obediência verdadeira, ela não é assim, irmãos. Ela é todos os dias e é cansativo. Todos os dias a gente fala a mesma coisa. Eu tenho crianças lá na escola que todo dia a gente fala a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Mas um belo dia entra na cabeça da criança. Um belo dia a gente fala, tapete. Vai sozinho para o tapete e senta. Aí nesses dias a gente vibra, fala, meu Deus, glória a Deus, ele entendeu, tapete, ficar no tapete. Isso é todos os dias. Às vezes é 3 meses de adaptação, 1 semana de adaptação, 1 ano de adaptação. Tem crianças que levam até 1 ano para se adaptar a uma rotina. Até 1 ano para se adaptar a uma rotina. Então, você querer que a criança responda rápido, né, é fadado ao fracasso, gente. É tempo. Tem coisas que são mais rápidas e tem coisas que demoram muito tempo. Às vezes você fala, mas a criança é indisciplinada agora. Quando que ela vai aprender? E às vezes ela chega nos jovens e ela é um dos melhores jovens que a gente tem na igreja. Não desobedece, está ali para o que dele vier, está na obra, se dedica, dá tudo de si. E às vezes quando, na salinha era o terror, botava fogo na salinha. Nada com nada. Irmãos, eu ia para a salinha, tinha a hora que eu falava assim, ai, estou cansada, eu vou sentar lá na escada. Quando eu era criança. Eu saía, sentava lá na escada, ficava e olhava, ia no banheiro, ficava brincando com sabão, ficava brincando com papel, colocava papel na boca, e sentava no chão, e andava na grade do portão, e mexia com a água, e jogava água no chão. Hoje, eu sou uma das pessoas mais chatas com criança que tem. As crianças saem para beber água e eu já vou atrás. Está pegando água de novo? Vou jogar água no chão? Mas eu era uma criança indisciplinada. Eu era uma criança, assim, terrível. Eu não dava trabalho na salinha para a tia, mas quando eu saía da porta da salinha, eu estava pegando o copo, estava furando o copo, estava andando com o copo para cima e para baixo. Aí minha mãe brigava e chorava. Sentava no canto, dormia. Dormia o culto inteiro. Quando o pastor falava, amém, vão todos para sua casa. Aí acordava virada no 220. Mas o que o pastor falou? Não teve salinha, você não me levou para a salinha, você é má, que não sei o quê. Chorava. Dormia o culto inteiro, mas queria ir para a salinha. Mas se acordasse também para ir para a salinha, era uma briga. E as coisas mudam, irmãos, porque todos os dias era falado, você tem que obedecer na casa de Deus. Você tem que se portar na casa de Deus. Você tem que sentar que nem uma princesa. Não é abrir nas pernas. Não é assim, não é assim, não é assim. Não faz assim, não faz assado. E hoje, eu vejo que eu já sou um pouco mais disciplinada. Eu aprendi. Demorou muito tempo. Foram muito tempo de adaptação. Mas demorou, chegou a algum lugar. E eu creio que as nossas crianças vai ser assim, irmãos. A gente vai fazer trabalhinho de formiguinha. Vai falar trocentas vezes. Vai cansar. Vai falar de novo. Mas quando for para entrar na arca, irmãos, eles vão entrar. A gente tem que pensar assim. Vai entrar na cabeça deles a palavra que foi ministrada. Vai entrar na cabeça deles a história repetida que você contou sobre a Bíblia. Vai entrar na cabeça deles a palavrinha que você falou para orar, assim, assado, para o Papai do Céu. Porque o Papai do Céu responde.
Depois de um tempo, entra na cabeça deles, eles ficam conscientes, e assim eles entram na arca. Mas é um trabalho, e trabalho é sofrido. Se a gente for ali ver o sentido da palavra trabalho, significa sofrimento, sofrer. A definição de trabalho é sofrimento, escravidão. Se vocês forem pegar no dicionário, é triste, mas é a verdade. Significa sofrimento e escravidão. Então, se você pensa assim, criança dá trabalho, dá trabalho. É sofrido, demanda tempo. Vai ter dias que você entra no banheiro, você chora uns 5 minutos, volta. Mas a gente tem que entender que esse trabalhinho de formiguinha tem resultado. Tem resultado. A gente vai ver pastores, pregadores, evangelistas, crianças cheias do Espírito Santo, adolescentes cheios do Espírito Santo. Amanhã, essas meninas aqui vão ser regentes de círculo de oração. Mas para elas serem e fazerem parte do círculo de oração, elas precisam ver a mãe delas indo para o círculo de oração e amando ir para o círculo de oração. E amando essa vida de ir lá, orar a Deus, jejuar, vir, ensaiar, louvar. Isso ela vai ver criança. Eu lembro que eu vi a minha mãe, quando eu era bem criancinha, indo para o ensaio do coral. Eu odiava ir para o ensaio do coral. Irmãos do céu. Ai, como era cansativo. Jesus do céu. Era extremamente cansativo. E eu, criança, aqueles hinos, então, hino de coral, aquelas coisas assim que a gente não entende nada que está acontecendo, uns hinos enormes. Ai, tem que ensaiar não sei quantas vezes para na cantata de Natal tá tinindo, tá lindo, perfeito, maravilhoso. Para a criança era um saco. E se você é a única criança indo no ensaio do coral, é pior ainda. Mas hoje eu amo vir para o ensaio dos jovens. Hoje é uma alegria. Tem dia que eu venho mais feliz do que os jovens. Tem dia que no ensaio das crianças, a gente, tia, está mais feliz, mais empolgada com a música que a gente vai passar para a criança do que a própria criança. Mas é assim, irmãos, é todos os dias. E para os filhos e a família de Noé entrar naquela arca, Noé ele tinha que ser um homem, primeiramente, obediente a Deus. Primeiramente, ele tinha que ser obediente a Deus, e os filhos tinham que ver essa obediência no pai. Tudo começa nos pais, irmãos. Tudo começa nas primeiras pessoas que eles conhecem na vida, que é o pai, a mãe, depois os avós, os tios. Depois eles vêm para o círculo da igreja, né? Desde os porteiros até as tias e o pastor. Nós somos referência. Às vezes a gente nem imagina que eles se espelham tanto na gente, que eles se comparam tanto, né? Um dia eu quero ser que nem a tia Inês. Quero ter a paciência da tia Inês para ficar ali na porta. Eu acho tão legal ver ela na porta. Às vezes a gente nem imagina que a criança passa e vê a gente como uma referência, né? E assim, a gente tem que ensinar a eles que o mundo lá fora, como na época de Noé, como na época dos grandes homens da Bíblia, como Moisés, como José, aquela época já era corrompida. Que dirá hoje? Que dirá hoje, se não pior, porque hoje a gente tem a internet, que é uma velocidade enorme de informação, né? A gente tem os nossos celulares, os nossos televisão, tudo que é gigantesco, né? A quantidade de informação que a gente tem ali. Então, irmãos, imagine se naquela época já era ruim, hoje está pior. E as crianças, elas têm contato diário com isso, né? Se a gente adulto tem, elas também têm. Através da gente, através dos nossos parentes, né? Às vezes a gente poda na nossa casa, mas vai na casa da avó, tem ali o contato. Mas assim, naquele tempo, houve pessoas que ouviram a palavra de Deus. Noé ouviu, a esposa de Noé ouviu, os filhos e as noras ouviram e foram salvos. E todos aqueles que não deram ouvido, não ouviram a palavra de Deus, não quiseram dar ali o real crédito, eles foram destruídos. A Bíblia vai falar que tudo foi destruído. A terra, o solo, os animais que ali ficaram, porque não entraram todos na arca, os homens daquela terra, tudo sumiu. Deus criou uma nova era, um novo lar, um novo lugar. E esse novo lugar tinha que ter pessoas separadas. E o céu é a mesma coisa. O céu é para pessoas separadas, para pessoas que venceram
este mundo, para pessoas que deram o real crédito. Né? As pessoas que se prepararam diariamente, se prepararam nos cultos, se prepararam as suas famílias, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu preparei minha vida, não consegui muito preparar a vida do meu filho, né? Mas a minha sim, vou para o céu, fiz tudo certo. Mas se a gente negligenciou uma criança, a gente já perde o direito ao céu, irmãos. Se a gente negligencia uma vida, a gente já perde direito ao céu. E essa negligência, a gente pensa assim, né? Negligência, a gente está falando sobre violência, né? Quando a gente fere um filho com palavra, né, batendo, agredindo. Não, irmãos. Às vezes, só da gente não ensinar para ele o que é a Bíblia, a gente já está negligenciando ele. Se ele não entende que isso é real, que essas histórias foram reais, que isso aconteceu, que a arca, mesmo sendo algo improvável, algo enorme, um barco enorme que flutuou sobre águas que vinham do céu, do abismo, como isso aconteceu? Será que aconteceu mesmo? Será que alguém não deu uma exagerada na história, não aumentou um pouquinho? Não, foi assim mesmo. A Bíblia conta e relata com detalhes que foi assim mesmo. Outra coisa que eu achei importante aqui para finalizar, que eles ficaram no espaço de 1 ano praticamente dentro da arca. E eu imagino você ficar trancado 1 ano com o seu filho, com a sua nora, com a sua mãe, com o seu pai. Será que tem como ficar 1 ano trancada com pai e mãe? Depois de casado? A vida inteira eu tive com a minha mãe, agora vou ficar mais 1 ano trancado com ela. A gente viu um pouquinho disso na pandemia, né? Que surto que era, ter que ficar com a família o dia inteiro. Irmão do céu, eu quase fiquei maluca na pandemia. Minha mãe tudo, ai meu Deus, eu tô com Covid. Ai meu Deus, eu tô suando, isso daqui é Covid. E que não sei o que. Eu falo, mãe, você não está com Covid. Tô com Covid. Eu tô tremendo, eu tô com isso, tô com aquilo. Eu surtava, irmãos. Eu digo, meu Deus, eu vou sentar lá fora e vou ficar um pouco lá fora, quieta, em silêncio. E nem foi 1 ano. Mas Noé, ele tinha uma família preparada, ele tinha uma família estruturada. Uma família estruturada para viver 1 ano dentro de um barco, navegando sobre a água, né? Flutuando sobre a água, com as noras e com os animais. Imagine se Noé não tivesse uma boa convivência com os animais. Se Deus não tivesse preparado ele para ter uma boa convivência com os animais. E se ele não tivesse preparado os filhos para ter uma boa convivência com os animais. Ia comer os animais, ia ser um show de horror. Mas ele preparou, tudo é preparo. A Bíblia vai relatar mais ou menos que a construção da arca foi mais ou menos 100 anos. Ele teve que preparar todo dia, a família dele, o lar dele, a casa dele, os filhos dele. E isso é a nossa vida, irmãos. Nossa vida é uma constante preparação para algo que ainda vai acontecer, que é a nossa morada, a nossa ida para o céu. Todo dia é uma preparação. Muitas das vezes você vai falar assim, mas, irmã, eu vou ter que sentar e vou ter que falar de morte com meu filho? Falar para ele que um dia a gente morre e tem um lugar que a gente vai depois da morte? Sim. Eu lembro uma das primeiras vezes que a minha mãe falou sobre isso comigo. Eu ainda era uma criança. Nem entendia do porquê que ela precisava falar aquilo para mim. As pessoas morrem, umas vão para o céu, outras não vão. Mas por que ela tinha que me falar aquilo? Ela já estava me preparando. E quando a gente prepara, irmãos, é menos sofrido. Quando eles tiverem que lidar com essa realidade de perder alguém, vai ser menos sofrido. Você já preparou o seu filho, você já falou sobre isso. Não é um assunto desconhecido para eles. Eles precisam ter esse contato, porque primeiramente eles precisam saber para onde a gente vai. Morreu, acabou? Não tem mais nada? Vamos descansar agora? Só descanso, só vitória? Não. Tem ainda a segunda parte da nossa vida, que é ou uma vida com Deus, né? Ou uma vida no céu, ou uma vida na destruição. Então a gente tem que, né, ler a Bíblia e entender os mistérios dela, né? Deus já deixou aqui um manual do que vai acontecer, como vai acontecer, desde a época de Noé, Gênesis, lá atrás. Não tem nem como contar quanto tempo que faz que isso aconteceu. Mas aconteceu.
Da mesma forma que passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. A gente ouve, Jesus está às portas, Jesus está voltando. E a gente pode ver, irmãos, no dia a dia, que realmente Jesus está voltando. E a gente tem que, todos os dias, orar para aqueles que a gente tem certeza. Tem gente que a gente não tem tanta certeza, mas tem gente que já está claro para a gente, que se fosse hoje, não entraria na arca, assim como a família de Noé. Se fosse hoje, não entraria no céu, nos nossos dias. A gente tem que intensificar, orar mais, ensinar os nossos filhos. Ore mais. Ora mais para salvar a vovó. Ora mais para salvar o vovô. Ora mais para salvar o amiguinho. Ora mais para salvar a tia, o tio, que ainda não está aqui. A gente tem que ensinar eles, para que eles entendam, irmãos, a necessidade de ter uma família dentro do plano de Deus. Uma família dentro da vontade de Deus. É muito bom a gente ver os nossos familiares na casa de Deus. Quando a gente chegou aqui em Taubaté, eu e minha mãe, a gente não conhecia a parte da família da minha mãe. Fazia 37 anos que a minha mãe não via a mãe dela. Metade, mais da metade, bem mais da metade. Ela nem lembrava como que era a mãe dela, nem sabia se estava viva. A gente veio para cá, a gente se debateu com uma realidade difícil. Ninguém aqui da nossa família servia a Cristo. A gente tinha uma ou outra prima que servia a Cristo. A gente tinha um tio muito distante que servia a Cristo, mas a gente não via essa realidade. E foi um pouco assustador para a gente, né? Foi um pouco difícil porque a gente já tinha provado de uma vida com Deus. A gente já sabia o quão bom é e o quão cansativo, às vezes a gente pensa, é cansativo. Devotar o meu domingo inteiro para vir na casa de Deus. Mas o quão bom é, né? A gente não está perdendo a nossa vida aí no mundo, na bebedeira, em coisas que vão nos levar mais rápido, né, para o abismo. E aí a gente começou a orar, e a gente começou a ver algo tremendo acontecendo, né? Aos pouquinhos a minha tia começou a ir na igreja, aos pouquinhos meus primos começaram a ir, devagarzinho, no estalar de dedos, irmãos, em coisa rápida, acho que questão de um ano, né, mãe? Questão de um ano, a gente viu uma transformação na vida deles, de adolescentes que ali já estava perdido, se a gente olhar assim pelo lado do mundo, já estava se perdendo, para adolescentes na casa de Deus. E a gente fala que eles são mais crentes do que a gente, que já está a vida inteira na igreja. A gente viu uma transformação de corpo, alma e espírito. Uma transformação real. E quando a gente vê as minhas primas louvando a Deus, regendo o jovem, regendo as crianças. A minha tia, num trabalho também, regendo as irmãs. O nosso coração se enche de alegria. A gente queria que todo mundo da família estivesse na mesma sintonia. Todo mundo aqui, pertinho, com Deus, com Cristo, com Jesus, partilhando da mesma coisa. Como é bom num domingo a gente sentar e falar das nossas experiências com Cristo, com pessoas que entendem o que é isso. Entende, sabe o que é isso, já provou, sabe como é que é. Isso é muito importante, irmãos. Então vamos ensinar as crianças e nos policiar também, aprender também, né, com os mais velhos, com os nossos pastores, os nossos líderes espirituais, a se preparar, porque ainda vai acontecer. A gente ainda, ou já, né, mortos, né, ou ainda vivos, a gente não sabe que dia que Jesus vem, né, a gente não sabe. Não sabemos como que vai ser, que dia que vai ser. A gente pode especular o quanto a gente quiser, mas não é na nossa vontade. Mas há de acontecer, irmãos. E a gente tem que ensinar a nossas crianças, nossas famílias, nossos familiares, que não tem nada melhor do que viver com Cristo. Não tem nada melhor do que ter a nossa família aqui dentro da presença do Senhor. A nossa família protegida. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Irmãos, às vezes parece, nossa, Deus, a irmã está falando uma coisa, depois ela veio e falou de novo, falou, irmão, é conscientização. Infelizmente, o nosso mundo, o primeiro ataque que está sendo é as nossas crianças. Às vezes ela pode até falar, nossa, mas a irmã fica falando de tragédia que aconteceu, não sei onde. Irmãos, a tragédia pode ser em qualquer momento, até mesmo dentro do nosso próprio lar. Quando a gente menos espera, o inimigo vem e ataca.
Então, vigiemos, olha para eles. Olha só, pega o seu filho e olha para ele. Ele está crescendo, ele precisa de exemplo. E quem que vai ser exemplo para eles? A tia Lise, tia Rayane, tia Ingrid, tia Valdirene, a tia Camila? Pode até ser uma referência, mas o exemplo dos seus filhos são vocês pais, são vocês mães. Eles são reflexo de vocês. Não vai ser reflexo meu, não vai ser reflexo do pastor, não. Eles vão ver o que nós fazemos. E vocês podem ter certeza, quando a gente faz alguma coisa de errado, eles são os primeiros a falar: tia, você está errada. Tia, você errou. Eu vou contar um fato que aconteceu, com a permissão do senhor, meu esposo, que aconteceu há pouco tempo aqui na igreja. Para você ver que, como a tia Ingrid falou, é trabalho de formiguinha. A gente vai falando, vai falando, vai falando. Hoje eles não fazem, amanhã eles fazem tudo errado de novo, mas a gente está ali para poder ensinar, para poder ordem na casa do nosso Deus, respeito na casa do nosso Deus. Estava eu sentado no último banco com a Esther e o senhor, meu esposo, na porta lateral aqui. A bênção da minha vida, que é o senhor, meu esposo, ele estava comendo bala. E o que eu falo para as crianças? Não comam bala dentro da igreja, porque se comer bala dentro da igreja, eu vou chegar e vou fazer assim, cospe. E eles sabem que eu faço. Já fiz várias vezes com eles. O meu esposo, por dessa vez, estava mascando ali. A Esther veio e me cutucou e falou assim para mim: Ti, ele está comendo. Eu falei: não, ele não está comendo. Aí eu falei, e continuou o culto, eu, glória a Deus, amém, Jesus. Aí de novo a Esther me cutucou e falou: tia, tio Du está comendo. Eu falei: não é possível que ele está comendo, gente. Eu falo para as crianças que não pode comer na igreja. Aí estou eu, começo a observar o senhor, meu esposo, na porta. Irmãos, não é que ele estava mastigando mesmo? Para vocês verem. Aí o que eu fiz? Eu saí de lá, vim na porta e falei para ele: cospe. Sabe o que ele fez? Ele engoliu. Não, já engoli. Eu falei: Senhor Jesus, eu ensino para minhas crianças, não pode comer na igreja. E o senhor come? Cadê o exemplo? Irmãos, eu estou falando isso, não é para envergonhar meu esposo, em hipótese alguma. É para vocês observarem e verem como as crianças observam e prestam nos mínimos detalhes o que acontece ao redor dela. Seja isso bom, seja isso ruim. Elas são tipo uma esponja. Se você xingou ou agrediu alguém verbalmente, até um olhar seu que você fala, o que acontece? Eles vão aprender. Eles vão aprender. Eu tenho certeza que quase ninguém tinha percebido o que estava acontecendo na porta com o Eduardo. Mas uma criança, que muitas das vezes você não dá nada, você olha e fala: é apenas uma criança. Não, ela não é apenas uma criança. Ela é uma criação do nosso Deus. Ela é nossa responsabilidade. Então, pais, eu peço, presta mais atenção nos seus filhos. Eles estão sabendo o que vocês estão fazendo dentro de casa. Eles estão sabendo o que vocês estão falando dentro de casa. E só para vocês saberem, eles contam o que vocês fazem dentro de casa. Ô mãe, minha tia não sei o que, não sei o que. Ô tia, minha mãe não sei o que, não sei o que. Tia, o meu pai. Então, irmãos, não é para, como diz, ficar falando na cabeça de vocês. Eles precisam de um apoio e da compreensão de cada um de vocês, tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês, que Deus abençoe. Continue orando por nós, porque nós estamos aqui para poder auxiliar vocês, tá bom? E para mim ver que realmente, sim, vocês apoiam o filho de vocês. Não, eu estou com eles. Não. Ó, filho, é nós.
eu quero, por favor, chamar os pais das minhas crianças à frente. Por favor. O senhor também.